Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira e o vídeo de hoje é sobre as vitórias brasileiras em Detroit. Para quem não sabe, o circuito de Detroit, quer dizer, a cidade de Detroit, teve 5 corridas na Fórmula 1, teve 7 corridas nos anos 80 e dessas 7 corridas, 4 teve vitórias brasileiras, sendo 3 do Ayrton Senna e uma do Nelson Piquet. E vamos falar sobre esse domínio, esse império brasileiro, como esses dois pilotos lendários dominavam as ruas de Detroit Rock City. Então, vamos para este vídeo que eu prometo que vai ser bem legal, que vocês vão gostar. Então, bora para este tema bem legal sobre esse domínio brasileiro nas ruas de Detroit Rock City. Aí, ó, fazendo uma referência aí à música do Kiss, que para quem não escutou, eu recomendo escutar, que é uma música bem boa do rock and roll. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas por não ter mandado o vídeo na segunda-feira. Acabei tendo alguns problemas no fim de semana, fiquei dodói e tudo. Mas agora estou mandando esse vídeo na quarta-feira. Vou gravar, vou editar tudo de uma vez só para vocês. Então, aproveitem aí o vídeo e vamos que vamos! A cidade de Detroit, localizada no estado de Michigan, nos Estados Unidos, fez parte do calendário da Fórmula 1 nos anos 80, de 1982 até 1988, acontecendo 7 corridas até então. A sua primeira corrida foi em 1982, com vitória do John Watson, o britânico da McLaren, que inclusive foi terceiro lugar na temporada de 82. Ele conseguiu a primeira vitória de Detroit na Fórmula 1. E o circuito de Detroit ficou bem conhecido por ser um circuito bem desgastante. Eram 18 curvas, um circuito bem estreito, com ultrapassagens sendo bem difíceis de ser realizadas. Tinha que ter muita experiência para conseguir guiar sem bater durante a corrida. Era um circuito bem propenso a acidentes. Fora isso, o desgaste era extremo para os pilotos. Era um circuito muito úmido. O clima de Detroit acabava dificultando a pilotagem dos pilotos. Ou era muito calor, ou chovia, às vezes, no circuito de Detroit. Então, era um desafio tanto físico quanto até mental para os pilotos no circuito americano. E, por causa disso, esse é um dos grandes... É uma certa façanha ganhar nesse circuito. Se um piloto ganhasse nesse calendário, era até falado, pô, o cara é bom, o cara conseguiu uma vitória em Detroit. Ele pode não ter ganhado poucas corridas, pode ter ganhado poucas coisas na temporada, mas ter ganhado Detroit, pô, o cara foi bom. É tipo o GP de Singapura no calendário atual. Singapura até que é parecido, é um circuito estreito, com curvas difíceis e bem desgastante para os pilotos. Detroit se assemelha um pouco a Singapura assim. E como eu citei, das 7 corridas que teve Detroit, 4 foram brasileiras. E vamos falar dessas 4 vitórias brasileiras agora. Vamos para o GP de Detroit de 1984, onde teve a primeira vitória brasileira, que foi de Nelson Piquet com a Brabham. Antes da corrida, o Nelson Piquet tinha conseguido uma vitória na corrida passada, no GP do Canadá. E mesmo com essa vitória, o Piquet não estava nem no top 5 da tabela do campeonato. Quem era o líder era o Alain Prost e em segundo estava o Niki Lauda. E o Piquet estava sofrendo muito, a Brabham estava bem difícil de guiar nas primeiras corridas. E até foi difícil ao longo da temporada. Então, Piquet tinha uma missão de conseguir aos poucos umas vitórias, conseguir pódios, conseguir bons resultados com a Brabham, mesmo sabendo que aquele ano não seria um ano de disputa, não seria um ano que o atual bicampeão não ia conseguir tantas façanhas. Mas até que podia conseguir pelo menos umas vitórias ou até uns pódios. E foi o caso do GP de Detroit. Nelson Piquet conseguiu cravar a pole position nos treinos de classificação no sábado e acabou dividindo a primeira fila com seu rival da temporada passada, quem disputou o título de 83, Alain Prost, que já estava na McLaren. Na largada, Nelson Piquet acabou escapando de uma colisão que teve durante a primeira volta. E com essa colisão enorme que aconteceu, acabou acontecendo uma relargada e com isso o Nelson Piquet conseguiu recuperar as posições e acabou passando Alain Prost e Nigel Mansell. Prost tentou pressionar Nelson Piquet nas voltas seguintes, só que com o tempo o Prost acabou sofrendo problemas, ele teve problema de aderência nos pneus traseiros e com isso ele acabou perdendo a segunda posição para o piloto da Lotus, que era o Nigel Mansell.
E o Nigel foi buscando também a liderança, foi buscando ameaçar a liderança de Nelson Piquet. Na volta 17, Nigel Mansell acabou perdendo a segunda marcha e com esse problema no câmbio, acabou facilitando a liderança de Nelson Piquet nas ruas de Detroit Rock City. Basicamente, essa corrida não teve grandes dificuldades para Nelson Piquet, que soube liderar com uma boa diferença na corrida, uma boa diferença entre os segundos colocados, o segundo colocado, enfim, e soube administrar. Nelson Piquet fez uma bela administração com o carro lá na frente, conseguiu poupar o carro, conseguiu aproveitar a liderança e com isso dominou as 63 voltas do circuito e venceu o Grande Prêmio de Detroit de 1984. Com isso, ele conseguiu a sua segunda vitória na temporada e conseguiu ficar em quarto lugar da temporada com 18 pontos. Senna também correu esse GP, ele estava na Toleman nesse ano de 84, lembrando que foi o ano de estreia dele. Ele fez até uma 7ª posição nos treinos de classificação, mas acabou batendo na volta 22 e não teve a oportunidade de conseguir pontuar no GP de Detroit. Agora chega de enrolação, vamos para a próxima corrida, que é o GP de Detroit de 1986, que foi a primeira vitória de Senna neste traçado. Bora lá! Antes de falarmos sobre a corrida, temos que falar de um fato muito importante. A seleção brasileira de futebol tinha perdido a Copa do Mundo lá no México para a França nas quartas de final nos pênaltis. E lembrando, um dos maiores rivais do Senna naquele momento, e depois seria o maior rival de todos, Alain Prost, era francês. A Renault, que fornecia motores para a Lotus, era francesa. Ou seja, eram os engenheiros de equipe sacaneando o Senna pela derrota do Brasil e o Prost, que estava feliz que a França tinha ganhado a vaga para a semifinal da Copa. E bem, com isso o público brasileiro, na teoria, teria ficado triste, com certeza ficou triste com a derrota do Brasil na Copa. Então o Senna decidiu dar uma alegria para o Brasil em meio a este momento aí de eliminação. A tabela do campeonato estava da seguinte forma antes da largada do GP de Detroit. Alain Prost liderava com 29 pontos, Nigel Mansell estava empatado com Ayrton Senna com 27 pontos, tinha Nelson Piquet com 19 pontos na quarta posição e Keke Rosberg da McLaren estava com 14 pontos. Mas na classificação, quem liderou foi Ayrton Senna, que conseguiu a pole position no sábado, dominando todas as 18 curvas do asfalto de Detroit e dividiu a primeira fila com o segundo colocado Nigel Mansell. Em terceiro, quem estava era Nelson Piquet, e enquanto o Prost ficou lá pela 7ª posição. Ou seja, com o Prost largando bem atrás e o Senna na pole position, era uma ótima chance dele conseguir a liderança do campeonato. Na corrida, Ayrton Senna fez uma bela largada, conseguiu manter a ponta nas primeiras voltas, só que no início da terceira volta ele acabou cometendo um erro. Ele vacilou na troca de marchas antes da primeira curva e com isso o Nigel Mansell aproveitou e nessa terceira volta acabou tirando a liderança do Ayrton. Com isso, o Leão aumentou a diferença aos poucos e na quinta volta ele já estava com 4 segundos de diferença perante o brasileiro da Lotus. Mas essa foi a diferença máxima que o Nigel Mansell conseguiu, porque voltas depois, Ayrton Senna já estava na cola de Nigel Mansell e ultrapassou ele, assumindo de volta a ponta da corrida de Detroit. Mas a corrida não tinha acabado. Mesmo com Ayrton Senna recuperando a liderança da corrida na 8ª volta, na volta 14, ele teve problemas. O seu pneu traseiro direito acabou tendo um furo e com isso ele teve que ir nos boxes. E ficando nos boxes ele ficou atrás de um monte de pilotos, acabou perdendo posição e tudo. Senna acabou voltando na 8ª posição na corrida. E com isso ele teve que fazer uma corrida de recuperação para recuperar a liderança da corrida. E foi o que ele fez nas voltas seguintes. Na volta 15, Ayrton Senna ultrapassou Michele Alboreto da Ferrari. E na volta 17, ultrapassou o companheiro de equipe de Michele, que era o Stefan Johnson. Logo na volta seguinte, o Ayrton Senna também passou René Arnoux, que naquele ano corria pela Ligier. Achou que tinha acabado? Achou errado. Porque depois de tudo isso, ainda na volta 28, o Senna ultrapassou o Alain Prost e depois na volta 31,
ultrapassou o Nigel Mansell. E com essa ultrapassagem no Leão, ele conseguiu assumir a segunda posição, ficando atrás apenas do Nelson Piquet, que estava liderando o GP de Detroit. Ayrton Senna, vendo que o Nelson Piquet estava bem mais à frente, tinha um carro melhor que a Lotus, apesar que a Lotus também era boa, acabou se acomodando na segunda posição. Ficou feliz ali em segundo lugar, podia ver que podia ter uma outra dobradinha brasileira, lembrando que teve em Jacarepaguá uma dobradinha entre o Piquet e o Senna, então ele ficou por ali mesmo, até que o Nelson Piquet fez um pit stop, e com isso o Senna assumiu a liderança. E com o tempo o Senna também fez uma parada, só que como a parada do Nelson Piquet demorou bem mais que a parada do Ayrton Senna, a equipe Williams demorou bem mais do pit stop que o pit stop da Lotus, o Senna voltou dos boxes ainda na liderança na frente do Nelson Piquet. Bem, de uma forma ou de outra parecia que ia ter uma dobradinha brasileira, Senna em primeiro e Piquet em segundo. E mesmo com o Piquet ficando atrás do Senna, vendo que o Ayrton estava num bom ritmo lá na frente, ele também estava fazendo boas voltas, não é à toa que fez uma volta rápida lá na volta 41. Só que logo na volta seguinte, no fim dela, na curva esquerda, antes da última chicane, o Nelson Piquet acabou batendo feio e com isso acabou abandonando. Sorte que ele saiu ileso, não teve um machucado severo, mas o carro, meu amigo, ficou um estrago sinistro. Com isso, o Nelson Piquet acabou, obviamente, abandonando a prova, o guindaste foi tentar tirar o carro, não estava conseguindo tirar e René Arnoux acabou batendo na Williams de Nelson Piquet. Acabou danificando, acabou piorando ainda mais a Williams, só que o carro de René Arnoux ainda ficou de boa para conseguir seguir a corrida. Então Arnoux conseguiu seguir a prova sem problemas. Depois de toda essa maluquice, Senna não teve grandes ameaças para sua liderança na corrida. No máximo foi o Alain Prost assumindo a segunda posição, mas depois o Prost também teve problemas de frenagem e com isso ele não conseguiu seguir o ritmo do Ayrton Senna. Então, Ayrton conseguiu ganhar o GP de Detroit e após a vitória ele conseguiu pegar de um torcedor, pegar emprestado, uma bandeira brasileira e erguer ela na volta de pós-aquecimento, na volta de resfriamento, que foi nessa corrida foi o início de uma marca registrada do Ayrton Senna em sua carreira e no esporte da Fórmula 1, que era ele levantando a bandeira brasileira após sua vitória. E bem, aí que nasceu essa marca, aí que começou o início de sequência de vitórias do Senna em circuitos americanos e era mais uma vitória brasileira em Detroit. E com essa vitória o Senna acabou assumindo a liderança do campeonato, só que ele acabou perdendo a liderança depois no GP da França, logo na corrida seguinte, após ele ter abandonado. Acontece. Vamos para 1987. Agora chegamos em 1987. E essa corrida, gente, essa corrida foi o domínio definitivo dos pilotos brasileiros em Detroit Rock City, porque não foi só uma vitória, foi uma dobradinha. Tanto o Senna quanto o Piquet dominaram essa corrida. Era um ano onde o Senna já estava se provando ainda mais como um talento promissor, que merecia uma equipe maior, e o Nelson Piquet, em 87, nessa corrida, ele tinha voltado daquele grave acidente em Imola, que ele tinha batido na tamburela e tudo. Ele praticamente renascido como uma fênix. O Piquet voltou para conseguir voltar a disputar, a continuar disputando, no caso, o título de 87. E não só isso, como provar que ele era o piloto número 1 da Williams. Lembrando que a Williams tinha aquela treta toda, que a Williams estava beneficiando mais o Nigel Mansell, e o Piquet queria mostrar, não, eu sou o cara que decido o título aqui, e eu vou ganhar nesse ano de 87. E foi o que ele fez, no final ele foi tricampeão e tudo. Mas vamos falar um pouco dessa corrida. Inclusive, mesmo com o Piquet tendo esse acidente em Imola e tal, esse acidente grave, ele estava em quarto lugar, na frente na tabela, estava na frente do Nigel Mansell, seu companheiro de equipe. Enquanto lá na frente o Prost liderava, Stephen Johnson estava em segundo, Senna estava em terceiro. Mas o Piquet queria fortalecer seus pontos com a Williams e o Senna estava em busca de uma vitória. Corrigindo um erro, o Senna que estava em segundo e o Stephen Johnson, que era companheiro do Prost na McLaren, que estava em terceiro. E lembrando, o Senna também tinha voltado recém da sua vitória em Mônaco,
E, além disso, quem ficou em segundo em Mônaco foi o Piquet, ou seja, os dois estavam chegando com tudo em Detroit. Então, uma vitória brasileira era inevitável. O grid de Detroit acabou se formando com Alain Prost largando em primeiro, Ayrton Senna largando em segundo, logo do lado do seu companheiro de equipe, não, perdão, logo do lado do seu rival. E na terceira posição estava o Nelson Piquet, perto para conseguir também um bom resultado no circuito americano. Ambos os pilotos brasileiros tinham seus objetivos. Senna queria a vitória. Ele queria de alguma forma conseguir uma vitória, sabendo que ele conseguia correr muito bem em circuitos de rua, como mostrado no GP de Mônaco anterior, fora a corrida de Detroit do ano passado, onde ele foi o vencedor. Então, Senna sabia que ele podia vencer naquela corrida, mas também ele sabia que tinha que poupar o carro, qualquer coisa, reconhecendo que as Williams e as McLaren tinham um carro melhor que a sua Lotus, mas ele ia dar um jeito de conseguir uma vitória. Enquanto o Nelson Piquet, ele não chegava exatamente para conseguir uma vitória. Contanto que ele ficasse num pódio na frente do seu companheiro Nigel Mansell, aquilo já era um resultado bem bom para ele, para mais tarde conseguir bons resultados, como vitórias, mais pódios, e em breve ser campeão mundial pela terceira vez. E lembrando que o Nelson Piquet, ele não gostava tanto de circuitos de rua. Ele até falou que para ele Mônaco é que nem andar de bicicleta dentro de um apartamento. E Detroit não seria tão diferente. Ele também não gostava tanto de Detroit, apesar dele ter corrido bem, ter feito boas corridas, como no caso de 86, mesmo abandonando, ele correu bem. E 84, como eu tinha citado, ele conseguiu uma vitória lá. Então o Piquet também era bem familiarizado no circuito americano. Na largada, Nigel Mansell acabou tomando a ponta, Senna acabou ficando na segunda posição e Piquet continuou na terceira, enquanto Alain Prost caiu na oitava posição. Exatamente, na oitava posição. Bem, e Nelson Piquet já sofria com o asfalto traiçoeiro de Detroit, porque nas primeiras voltas houve um furo de pneu em sua Williams, e com isso acabou tendo que ir nos boxes e voltando na 23ª posição. Ou seja, Nelson teria que fazer uma corridaça de recuperação para conseguir sua meta, que é terminar uma corrida no pódio na frente do Nigel Mansell. E lembrando, Nigel Mansell nesse momento estava liderando a corrida, ou seja, ele teria que, na teoria, assumir a liderança. Que trabalho deram para o Nelson Piquet. E ele conseguiu? Já vamos falar sobre isso. Já na linha de frente, Nigel Mansell, todo bambambam, liderando a corrida. Ayrton Senna estava logo atrás, em segundo colocado, esperando uma oportunidade do inglês falhar, cometer algum erro, enfim, uma oportunidade do leão acabar se atrapalhando ou até mesmo perdendo alguma diferença para mais tarde conseguir ultrapassar sua Lotus sem forçar muito. Então o Senna estava lá esperando, uma hora ia dar certo. E aos poucos isso aconteceu. Chegamos na 15ª volta, não tinha mudado tanta coisa. O Mansell ainda estava na liderança. O Senna estava em segundo lugar. Na terceira posição, tinha uma bela disputa entre o Michele Alboreto, o Thierry Boutsen e o Alain Prost, que estavam lá loucos para conseguir a terceira posição, um trombando com o outro. Sai daqui, eu quero pegar. Eles estavam bem assim. E não tão atrás, na 8ª posição, na 15ª volta, quem já estava lá? Nelson Piquet. Exatamente, o Nelson fez uma bela corrida de recuperação e já na 15ª volta já estava em 8º lugar. 8º lugar em Detroit. Lembrando, Detroit, um circuito difícil de fazer ultrapassagens. E Nelson Piquet, nessas ultrapassagens que ele não fez qualquer ultrapassagem. Ele fazia ultrapassagens arriscadas, ultrapassagens difíceis, ia por dentro, ia por fora. O cara deitou e rolou. Ele fez ultrapassagens históricas em Detroit. Bem, o Piquet, como eu falei, estava louco, chegando, ultrapassando todo mundo. Uma hora ele chegou na 6ª posição, que é a zona de pontuação da corrida. A partir da 6ª posição é quando se pontuava naqueles anos. E ele chegou lá, enquanto isso o Senna já tirava a diferença, aumentava a sua diferença para o Alain Prost, que é o terceiro colocado, e diminuía aos poucos a diferença com o Nigel Mansell. Ou seja, o Senna estava conseguindo chegar perto do Nigel e talvez conseguir a liderança. E no final ele conseguiu. Nigel Mansell foi fazer uma parada nos boxes
E durante a parada, a Williams sofreu de uma forma sinistra de trocar o pneu direito traseiro do carro do Nigel. E com isso, ele acabou voltando na terceira posição, atrás do Alain Prost, que estava em segundo, e de Ayrton Senna, que estava em primeiro lugar. Aí Detroit Rock City começou a ficar mais louca ainda, porque depois, após o Alain Prost conseguir fazer uma parada nos pitstops, ele voltou na pista ainda em terceiro lugar. Só que ele voltou, logo atrás dele estava Nelson Piquet já na quarta posição. E o Nelson chegou para passar o Alain Prost em uma ultrapassagem envolvendo uns 4 retardatários no meio, acho que era 3. O Nelson Piquet não teve dificuldades. Em meio a esses retardatários e o Alain Prost, ele ultrapassou o francês de uma forma sensacional. Sensacional. Se vocês verem vídeo e tudo, a ultrapassagem que o Nelson Piquet faz é brincadeira. Ele assume a terceira posição e vai louco aos poucos para conseguir chegar no Nigel Mansell. E na liderança, o Ayrton Senna estava lá, fazendo volta rápida atrás de volta rápida, sem ir para os boxes. O Senna adotou uma estratégia onde ele não fez nenhuma parada e funcionou. Ele continuou lá na frente, mesmo com o Nigel Mansell em segundo lugar com os pneus novos, o Senna estava lá na frente, tudo, conseguindo fazer volta rápida e tudo. Para vocês terem noção, na volta 50, o Ayrton Senna chegou a abrir a 50 segundos de diferença pro Mansell. Tava louco a situação em Detroit. Bem, não deu muito tempo. O Nelson Piquet conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe e assumiu a segunda posição. E com isso, segundo lugar, Senna em primeiro, Nelson Piquet conseguiu sua meta. Ficou lá na segunda posição, também fazendo boas voltas, e o Senna lá na frente, sem nenhuma parada, sem ir para os boxes, ficou lá na frente na liderança. E com isso, as ruas de Detroit Rock City foram dominadas por 2 brasileiros da liderança. Ayrton Senna em primeiro e Nelson Piquet em segundo lugar. E com isso, Ayrton conseguiu sua segunda vitória da temporada em 1987, uma bela vitória por sinal. Nelson Piquet, apesar de não ter ganhado, fez outra corrida sensacional, conseguiu um segundo lugar, lembrando que ele fez toda aquela corrida de recuperação, tinha ficado na 23ª posição, já nas primeiras voltas por causa daquele problema que teve na Williams, um problema de furo de pneu, e mesmo assim Nelson Piquet fez uma bela corrida e terminou em segundo lugar, ou seja, bela dobradinha brasileira em Detroit. E essa corrida serve muito de contraponto para muitos pensamentos pré-definidos que as pessoas têm para o Ayrton Senna e Nelson Piquet. O Senna é visto muito como aquele piloto agressivo, que só pensa em ganhar e tal, e que não sabe administrar vitórias, não sabe administrar carro e tudo, o que também é uma falácia. O Ayrton Senna também sabia administrar carro, também sabia fazer seus ajustes, também sabia montar carro e tudo. E mesma coisa para o Nelson Piquet. As pessoas veem o Nelson Piquet como um piloto menos agressivo e mais pensativo, mais analítico. Que de fato sim, o Nelson Piquet era um piloto que procurava mais acertar o carro para ele. Não é um piloto que fazia tantas ultrapassagens loucas. Mas essa corrida serviu como um contraponto. O Nelson Piquet também fazia esse tipo de ultrapassagem. E tá tudo certo para ambos os lados. Tá tudo certo o Ayrton Senna ter esse lado e o Nelson Piquet também tem esse lado. Ou seja, resumindo, essa corrida mostrava que o Senna, considerado agressivo, sabia administrar. E mostrava que o Piquet, considerado cauteloso, também sabia fazer ultrapassagens lendárias. Bem, agora a última corrida que vai ser citada é de 1988, que foi vencida pelo Ayrton Senna. Não tem tanto o que falar toda essa corrida, que nem 84 não teve grandes ultrapassagens, mas, claro, foi uma bela vitória brasileira e também, como 84, foi um domínio brasileiro. Da mesma forma que Nelson Piquet dominou em Detroit em 84, Senna dominou em Detroit em 88 com a McLaren. O Senna voltava do GP do Canadá após uma vitória atrás da tabela para o Alain Prost. Lembrando que o Senna teve a desclassificação do GP do Brasil, o abandono no GP de Mônaco, então por causa disso o Senna estava atrás do Alain Prost. E apesar disso,
Ele fez uma bela volta nos sábados, conseguiu a pole position e estava bem nítido. O Senna queria ganhar aquela corrida e de fato ele ganhou. Na corrida, o Ayrton Senna fez uma bela largada e teve uma batalha com o Gerhard Berger. Inclusive, Gerhard Berger tinha largado na segunda posição, enquanto o Prost tinha largado em terceiro. Então, o Gerhard Berger estava lá perto para disputar com o Senna. E cara, essa disputa do Senna com o Berger nas primeiras voltas foi a única grande disputa que o Senna precisou fazer na corrida. Foi a única. E o Senna conseguiu manter a ponta da liderança, a ponta da corrida. Não foi ultrapassado. Se é ultrapassado, ele assumia a ponta de volta. Ou seja, o Gerhard Berger foi a única grande ameaça para o Ayrton Senna nessa corrida. Porque depois, sim, o Prost chegou e tal, mas foi essa a única grande ameaça. Porque depois o Ayrton Senna, ele abriu uma diferença magistral. Ele dominou o circuito de Detroit. Ele não foi... Depois dessa disputa com o Berger nas primeiras voltas, ele não foi uma volta sequer ameaçado. Ele não teve uma disputa de ultrapassagem e ficou lá na frente tocando louco. Como eu citei, o Prost acabou ultrapassando o Gerhard Berger e assumiu a vice-liderança lá na sexta volta e procurou perseguir o Senna. Só que depois de ver que o Ayrton estava lá num dia inspirado, dominando as ruas de Detroit Rock City, o Prost decidiu ficar acomodado na segunda posição, do jeito Prost que a gente conhece, que ele procurou não arriscar tanto, segurar o segundo lugar, bem como ele fez em 1988 e também em outras corridas, outras temporadas. Ele buscou ficar lá na segunda posição mesmo. Teve umas paradas, a McLaren fez as paradas com as McLaren, o Prost parou antes, depois o Senna acabou parando. E nesse momento que o Prost tinha parado antes do Senna, o Ayrton chegou a ficar a 47 segundos de distância de diferença com o Alain Prost. E nesse tempo que o Senna ficou liderando, ele até disse depois da corrida que ele buscou não cometer erro, que nem o erro que ele fez no GP de Mônaco de 1988. Como todo mundo se lembra, ele estava liderando anos-luz na frente do Alain Prost e acabou batendo sozinho. Então, esse erro serviu de aprendizado para ele em Detroit não cometer o mesmo erro. E que bom que ele não cometeu o mesmo erro, porque essa corrida ajudou muito na disputa do título de 88. Enfim, Ayrton Senna liderando todas as voltas da corrida. Ele só não fez volta rápida. Tirando isso, ele liderou todas as voltas, conseguiu pole position e tudo. Venceu o Grande Prêmio de Detroit com o Alain Prost em segundo lugar. E foi uma bela corrida do Ayrton Senna aí no circuito de Detroit Rock City. Mais uma vitória dele. Foi a terceira vitória dele no circuito. E seria a terceira de outras grandes vitórias do Ayrton Senna no GP dos Estados Unidos em si. O Ayrton Senna conseguiu no final dos anos 80 até o início dos anos 90 várias vitórias nos circuitos americanos. Em 90 e 91 ainda conseguiu 2 vitórias no GP de Phoenix. Aí nessa corrida de 88, infelizmente não teve pontos do Nelson Piquet. Ele sofreu muito nessa corrida. Em si ele estava sofrendo muito nas disputas de roda a roda com outros carros e acabou abandonando com a sua Lotus no meio da corrida. O Piquet acabou abandonando lá pela volta 26 e não conseguiu pontuar e tal. E foi um ano bem difícil para o Nelson Piquet. E mesmo sendo um ano difícil, ele ainda conseguiu uma sexta posição, 3 pódios, incluindo desses 3 pódios, os 2 primeiros foram em Jacarepaguá e San Marino, que foram as 2 primeiras corridas da temporada. Então, mesmo sofrendo, o Nelson Piquet ainda conseguiu bons pontos e pódios. Conseguiu esses pódios aí em Jacarepaguá, em San Marino, e outro pódio foi no GP da Austrália. Então, mesmo assim, o Piquet fazia assim, boas corridas e fora outros pontos que ele conseguiu com aquela Lotus. Já na tabela do campeonato, depois dessa vitória em Detroit, Ayrton Senna ficava com 33 pontos, atrás do Alain Prost com 45. E depois de ficar em segundo no GP da França, Senna iniciou uma sequência de vitórias no calendário europeu, ganhando na Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica, e foi tomando a liderança do campeonato e dando a volta por cima naquela temporada de 88. Mas é isso, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo longo, um vídeo explicativo, contando essas histórias aí do Senna e do Piquet no circuito de Detroit e mostrar que mesmo em um circuito complicado, difícil, o país que mais conseguiu vitórias foi
o Brasil, cara. Foi esses dois pilotos extraordinários que a gente teve a oportunidade de ter nos cockpits. Então a gente tem que agradecer muito por ter esses talentos e também por surgir novos talentos, como o caso do Gabriel Bortoleto. E, pô, cara, o circuito de Detroit, que é um dos circuitos mais difíceis do calendário da Fórmula 1 dos anos 80, era dominado por brasileiros, era dominado pelo Nelson Piquet, depois foi dominado pelo Ayrton Senna e até pelos dois ao mesmo tempo, como foi o caso de 87. Que corrida de 87! E também 86, só o Piquet teve aquele azar lá de bater lá na curva. Tirando isso, cara, dominância deles nos anos 80, dominância dos pilotos nos anos 80, é magistral falar isso. Então, é magistral o que eles fizeram, na verdade. Fala isso, também. Mas é isso, gurizada. Os circuitos de Detroit Rock City, ao som de Kiss, foram dominados por dois brasileiros, Nelson Piquet e Ayrton Senna. E terminamos o vídeo assim. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. Provavelmente vai ser na quarta-feira, por causa do feriadão e tudo. Também vai ser na quarta-feira de novo. Mas qualquer coisa eu vou dar um jeito lá e tal. Mas a princípio vai ser na quarta-feira que eu vou gravar, na segunda ou na terça, editar nesse meio tempo e enviar na quarta e tudo certo. Beleza? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo então. Espero que tenham gostado. Comentem de outros circuitos que tenham dominância de brasileiros e se vemos então. Valeu, pessoal!